de verdade no hospital. Quando eu fui curado por Deus, eu estava praticamente morto, vocês conhecem meu testemunho, não andava, não falava, não enxergava, né? O sonho de ser jogador de futebol estava indo embora, e eu tive meningite e fiquei respirando com auxílio de máquinas, né? Parada cardíaca, suspeita de perder as mãos e os pés, porque estava em estado de putrefação, enfim, tive um encontro com Cristo ali, ele me deu uma segunda chance, me disse que eu iria anunciar a sua palavra e ministrar para muitas nações. E eu achava que o tempo que eu fiquei na itinerância, eu tinha vivido isso, ido a mais de 10 países, e hoje, com estes instrumentos aqui, eu consigo alcançar muito mais de 10 países para a glória do nome dele. Mas eu me converti ali no hospital, no Clementino Fraga Filho, da UFRJ, isso em 97. Então faz as contas para você saber quanto tempo eu tenho de crente em Jesus, né? E eu não tinha muita base, e não fui discipulado. Na época tinha um irmão, eu não vou citar o nome dele, mas é um querido mesmo, e ele chamava todo mundo de Varrão, e ele esticava mesmo, Varrão, 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 todo mundo conhecia de longe o Varrão. Pois bem, eu me converti no hospital e a parte de congregar, o ato de congregar, foi numa igreja pequenininha, Assembleia de Deus, né? O pessoal de Belfor Roxo, de Itaipu, sabe bem essa história do Varrão e da Assembleia de Deus, Ministério Renascendo em Cristo. Na época era o pastor Ronaldo, né? Pois bem, anotem, escutem isso aí para vocês girem um pouquinho e a gente entrar nos assuntos sérios aqui. O Varrão tinha mais tempo de crente do que eu, né? O Varrão tinha muito mais tempo de vida cristã do que eu. E o Varrão, ele decidiu nos discipular eu e meu irmão, né? O Anderson, meu irmão Anderson. Meu irmão Anderson, ele tem a voz de trovão. Você não sabe, você acha a minha voz grave, meu irmão é 3 vezes mais grave do que a minha. Pois bem, o Varrão, que era muito mais experiente na fé, eu cheguei para ele e falei, Varrão, eu queria ver anjo, eu queria ter visão espiritual, Varrão. Varrão, eu queria profetizar, Varrão. Eu queria falar em línguas, Varrão, mas eu não sei como que eu falo em línguas. E o Varrão chegou para mim e para o meu irmão e falou assim, ó, eu vou ensinar vocês a falar em línguas. E eu falei, glória a Deus, novo convertido, não tinha informação, lido muito mal a Bíblia, muito rápido, etc. Mas não tinha base, né? E o Varrão falou, amanhã, 9 da manhã, mais ou menos esse horário, eu vou na sua casa, mas vocês têm que estar de jejum. Falei, como que faz o jejum? De meia-noite ao meio-dia, tu não vai comer nem beber nada. Falei, tá bom. Eu e meu irmão, o Anderson, o Maninho, e eu vou chegar lá, Varrão, eu vou orar com vocês, Varrão, e o fogo vai cair, Varrão, e vocês vão falar em línguas, Varrão, tudo dele é Varrão. Ok. Eu falei, Varrão, vai dar certo, Varrão? Vai dar certo, Varrão. Aí, pois bem, chegou ele lá em casa com um disco de vinil, né, o vitrolão, vinil, e eu peguei o vinil e falou, Varrão, bota esse louvor aí, Varrão. E era um forró. Eu lembro até hoje, irmãos, era Elias no Monte Carmelo. No Monte Carmelo. Tem que ter forró, se não tiver forró, parece que Deus não vem, né? Parece que não sente o Espírito Santo. Enfim. Aí o Varrão me deu o vinil, eu coloquei lá no vitrolão do meu pai, gente. Meu pai, ele tinha aceitado Jesus na experiência de milagre que eu vivi, mas o meu pai ainda não tinha se convertido de fato, e meu pai tinha lá vários discos, né? Só louvor abençoado, tipo Zeca Pagodinho, Martim da Vila, só esses louvores proféticos. Misericórdia, estou ironizando. E aí eu tirei lá o vinil do meu pai e coloquei o louvor que o Varrão trouxe de Elias lá, no Monte Carmelo, e pá, beleza. E o Varrão botou lá, aí eu falei, agora, Varrão, tá rolando ali o louvor, né? É forte, o pandeirinho, o triângulo, e parece um repente, mas eu gostei, Varrão. Ele falou, agora dobra o joelho, Varrão. Aí eu e meu irmão dobramos o joelho. Ele falou, Varrão, para vocês falarem outra língua, Varrão, para vocês serem batizados no Espírito Santo, Varrão, você, Varrão, precisa começar a dar glória, da glória.
E aí eu falei, mas como assim, varão da glória? Vai dando glória mais rápido. Quando você for dando glória, glória, glória muito rápido, varão, a tua língua vai enrolar, varão, e você vai falar em outras línguas. Eu falei, ok, eu tô chorando de rir, gente. É verdade isso, viu? Aí eu e meu irmão ali com o joelho dobrado, eu e meu irmão, e tá rolando ali, rodando ali aquele repente bonito, né? Aquele corinho do reteté, mesmo, do relampeio, sapateio, cospe fogo, e eu e meu irmão estamos glória, 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 glória. Aí depois de 1 hora dando glória, 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 eu falei, varão, não tá vindo a língua, varão. Ele, varão, tem que falar mais rápido, porque vem a língua. Irmãos, eu comi. Ele falou, aí, tá vindo. Não era nada, irmão, é o glória, que não estava sendo mais glória, era glória. E aí ficou aquela confusão de glória, e eu não consegui falar em línguas com a metodologia do varão. Enfim, eu sempre conto essa história dizendo que dizendo para as pessoas que estão em busca de manifestação de dons espirituais que isso, na verdade, é reflexo de um tempo de intimidade, de sensibilidade ao Espírito Santo, e você, em comunhão, em intimidade com o Espírito Santo, ele te visita e pronto, se desata, não precisa de método de... Enfim. E aí, toda vez que alguém comenta sobre o varão, eu lembro dessa história porque eu conto em várias igrejas, em várias ocasiões. Então, tem muitos varões e varoas me assistindo aqui agora, que em algum momento de sua vida já deram glória, 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 e já falaram em línguas estranhas. Eu não estou fazendo nenhum desdém com dons espirituais, obviamente, tá, pessoal? Até vocês viram eu não imitando nenhuma língua espiritual, nada disso, nenhuma língua estranha, em respeito ao Espírito Santo, a quem devemos temer, mas é uma história verídica do varão que queria me ensinar a falar em língua estranha, e o poder não desceu, apesar do corinho de fogo, do repente, do triângulo do pandeiro e do glória, 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 varão. Bom, o maior poder que vem sobre a tua vida é quando você revela o poder de Deus, mesmo de boca fechada. Isso não significa que eu não acredito em dons espirituais, no poder de Deus, na revelação, falar em outras línguas. Não, nada disso, porque os dons espirituais existem, nós devemos buscar, devemos ser ousados, ter intimidade com Deus, falar em outras línguas, porque a Bíblia diz que aquele que fala em outras línguas fala de coisas espirituais, fala dos mistérios de Deus, edifica a si mesmo. Tá? E na igreja, quando alguém está falando em outras línguas em voz alta, então tem que ter um intérprete para que toda igreja seja edificada. Esse é o conselho paulino. Então, seguindo essas coisas, nós fluiremos bem no Espírito Santo, gozaremos dos dons, provaremos dos dons espirituais e impactaremos esse mundo com o poder de Deus. Lembrem, poder de Deus não é só falar em línguas, não é só rodopiar. E muito cuidado com aqueles que acham que o poder de Deus é somente essas coisas, porque o poder de Deus é vida para o mundo que está morto. Ok, pessoal? Bom, tá aí uma história engraçada para nós começarmos aqui o nosso bate-papo. Beleza, varrão? Beleza, varroa? Vamos seguir com o nosso bate-papo de hoje. Amigos, não sei se a internet está dando uma oscilada. Ok, parece que agora ficou bem aqui. Dê uma olhada para frente, tá bem. Peço a vocês mais uma vez, né? Sim, o pessoal está perguntando se